Pessoal, vídeo rápido aqui para comentar algumas coisas com vocês referente ao Corinthians, né, que saíram aqui. O André Castro apareceu novamente e dessa vez ele falou com o Buono, né, do canal do Voz da Arquibancada, que passou a informação. O Buono é um cara que, faz um trabalho incrível, tá, nesse canal Voz das Arquibancadas. Então eu já vou pedir, galera, você que não é inscrito lá, vai lá, se inscreve, deixa seu like, acompanha o cara lá, porque ele traz informações assim exclusivas lá no canal, tá, dele, e ele faz um trabalho incrível. Meus parabéns novamente ao Bono, tá, que trouxe informação e conversou com o André Castro da questão do investimento. Enfim, tem a Safiel, que eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês também, porque dia 28 agora, eles vão apresentar basicamente o projeto pronto, tá, inclusive chamou a imprensa, enfim. Mas vamos ver o que o Bono trouxe sobre o André Castro, o André Castro que disse, né, no caso. E o Bono trouxe com exclusividade. Eu vou deixar aqui o link na descrição do canal do Bono e nos comentários fixados também para você se inscrever lá, tá? Mas vamos ver aí o que o André Castro passou para ele. Vamos começar pela conversa que eu tive com ele sobre os possíveis investidores aí, o investimento que ele falou que ia fazer caso se tornasse presidente. O que ele me disse? Ele me falou que sim, a conversa está de pé, ele continua parceiro desses investidores, tá? Mas que de fato tinha ali, por uma questão de segurança, segundo ele, né, dos investidores, de que ele fosse o presidente, tá? Ele me disse o seguinte: Buono, olha só, hoje, inclusive, saiu mais uma matéria aí sobre essa questão, né, das investigações e tal. E um dos investidores me mandou logo cedo, falando: tá vendo, André, desse jeito fica difícil da gente montar uma parceria com o time que tá fazendo a gestão hoje. Então, palavras do André, tá? Ele me disse também o seguinte: no pós-eleição, outros fundos vieram procurar ele. Então, algo que já era bom, segundo ele tem até possibilidades melhores para trazer para o Corinthians, tá? Ele falou que, além daquele fundo que ele já trabalhava, e que, inclusive, foi uma lição aprendida na campanha dele, ele falou que, por ser uma campanha meio que urgente, foi realmente bem curta, né? Ele acabou focando a estratégia de divulgação, de comunicação, muito em cima de quem ia fazer a votação, então em cima dos conselheiros ali, né? E ele usou uma linguagem, segundo ele, um pouco mais técnica, sem aprofundar ou sem transformar uma linguagem em algo mais fácil das pessoas entenderem, que acabou gerando mais dúvidas sobre um dos parceiros que compunham ali o fundo de investimento. Ele falou que, inclusive, não conseguiu nem negociar com as outras empresas para poder divulgar o nome delas, e que isso foi um problema e que acabou prejudicando ele durante o processo eleitoral. Então, ele disse o seguinte: olha, além daqueles que eu já tinha, no pós-eleição, eu consegui parceria com outros, que inclusive eu tenho feito trabalhos, projetos, que já estão em andamento, mas não para o Corinthians, para nenhum time, enfim, para empresas mesmo. O que ele quis dizer com isso é que, de fato, existe uma parceria entre ele e essas outras empresas, esses outros investidores, tá? Aí eu perguntei: mas e aí, André, o que vem para o Corinthians isso? Ele me disse o seguinte, inclusive até confirmou uma informação que eu já tinha dado aqui anteriormente. Teve uma época aí, uns dias, umas semanas atrás, que vários portais deram que o seu Osmar tinha uma reunião agendada com o André Castro. E eu comentei aqui no Voz, eu falei: gente, não tem nada disso, eu posso garantir pra vocês, não tem nenhuma reunião agendada. Eu tinha falado com os dois, eu tinha falado com o seu Osmar e tinha falado com o André. Então não fazia sentido aquela notícia, mas ela ficou repercutindo aí por dias e dias e dias. Sobre isso em específico, o André me disse que há 15 dias atrás, o seu Osmar ligou para ele para saber se, de fato, a questão desses possíveis investimentos estariam de pé. O André teria respondido para ele que sim, e precisariam sentar para conversar. E o seu Osmar disse que conversaria com a secretária para fazer o agendamento de uma reunião, para que eles pudessem evoluir nas conversas. R$6. Você tem aí? R$6 você tem, né? Conta pra mim, vai. Eu não tô te pedindo esse dinheiro emprestado, não. Por quê? Porque não... Para fazer o agendamento de uma reunião, para que eles pudessem evoluir nas conversas. O André me disse que essa reunião jamais aconteceu e simplesmente caiu no esquecimento, e que ele não foi mais procurado pelo seu Osmar para caminhar com esse assunto. Então, não aconteceu, como eu havia comentado aí anteriormente. Bom, galera, vamos lá. Antes de eu continuar aqui, eu esqueci até de pedir pra você que já é inscrito aqui no canal, deixa seu like, tá? Isso é muito importante, o seu like, que isso ajuda a compartilhar esse vídeo com mais corintianos, tá? Mas bora seguindo aqui pra falar aqui do André Castro, né? Bom, basicamente deu a entender o seguinte, que o Osmar Stabile não quis procurar o cara, né? E ficou por isso mesmo, e é isso. E de verdade, galera, tudo isso daí, chegando num resumo final aqui sobre André Castro, enfim, cara, pra mim tudo me cheirou a lorota, tá? Falta credibilidade, transparência, falta muita coisa, essa aqui é a real. E assim, o Osmar Stabile, pelas movimentações que a gente vê do clube, tem a questão dos patrocinadores, né?
Betano, né, que parece que está em negociação aí, né, os name rights que parece que estão sendo negociados, enfim, então parece que a diretoria atual do Corinthians nem se importa muito com o que o André tem para falar, até porque parece que não está realmente passando uma credibilidade, né, não está passando, essa é a real, tá, então os caras lá dentro estão mais focados em outras coisas que a gente tá vendo por aí, né, as negociações que o Corinthians vem fazendo, as especulações que vem surgindo em name rights, os patrocinadores da camisa, agora também do CT da base, enfim, mas é isso, galera, sobre André Castro, é isso, sem mais nem menos, para mim, na minha opinião, eu chego a uma conclusão aqui que pode me surpreender depois, né? Pode ser que me surpreenda, enfim, mas para mim tudo não passa de lorotice, tá bom? Pelo menos aqui é a minha opinião referente e fechando esse assunto de vez aqui do André Castro também. Aqui no canal, aí o cara vai me surpreender, aparece com 1 bilhão, mas é muito sonho, né? Aí beleza. Bom, galera, referente a Safiel, dia 28 agora os caras vão apresentar basicamente o projeto concluído, né? Tava no campo das ideias, nos debates, enfim. Mas, por que eu tô trazendo sobre a Safiel de novo, de volta aqui e opinando referente a isso? Porque é o seguinte, ele deu uma entrevista, né? No caso, pro Pedro Ramiro, no canal do Pedro Ramiro. E ele falou que a ideia é transferir todos os ativos do Parque São Jorge, né? Os sócios de lá, os torcedores, enfim, e trazerem todos esses ativos do futebol, do CT da base, da arena, enfim, e trazer para a Safiel, né? No caso, todos esses ativos. E aí, os torcedores gerais, investidores institucionais aportariam numa forma de uma ação, né, que teria uma cota limitada, enfim, mais uma ação de cerca de R$200, aí depois ele falou que diminuiria isso para torcedores que têm menos condições, enfim, de poder basicamente comprar uma ação da Safiel, que é atrelada ao Corinthians, né, que no caso aí, o Corinthians seria basicamente, para vocês entenderem de uma melhor forma, seria basicamente de investidores institucionais e também de torcedores. Então todo mundo incluído junto da Safiel ali compraria o Corinthians, só que seria limitado, obviamente, para não concentrar o poder na mão de, sei lá, 5 ou 6, 7 empresários, tá? É só vocês olharem as outras SAFs, né? Tem um único dono. O Corinthians basicamente seria distribuído, né? Através de ações, enfim, seria distribuído entre os torcedores que poderiam comprar uma ação limitada, enfim. Só que aí esse modelo, eu acho até interessante, eu acho que poderia sim ser uma solução hoje para o Corinthians nesse modelo. Só que aí surgem as dúvidas também, né? Porque eu tava pensando aqui, a vaquinha da Arena, por exemplo, aí parece que, né, não chegou nem a 70, 80 milhões de reais arrecadados, né, na questão da vaquinha da Arena, como isso seria feito, porque assim, você injetar, porque a ideia dele era injetar mais de 1 bilhão já de imediato no Corinthians, mas se você pensar nesse sentido, levaria muito tempo, você precisa de tempo, tá? Para criação, a criação do projeto já existe, né? Mas para a implementação do projeto no Corinthians, cara, levaria tempo, os torcedores comprando ação, não seria tão simples assim, até porque as cotas são limitadas, então os investidores institucionais teriam 1,8% no máximo ali de cota, né? Enfim, os torcedores também, para que o poder não ficasse concentrado. Então não é simples assim, tá? Levaria tempo para poder levantar toda essa grana mesmo, todo mundo ali junto, Parque São Jorge, sócios, investidores, empresas, enfim, mesmo todos juntos, levaria e demandaria tempo para implementar isso. Eu não sei se o Corinthians hoje tem muito tempo para isso, tá? Estamos chegando a 2,6 bi de dívidas. Enfim, tem outras coisas também, outros impeditivos que isso pode fazer com que isso não aconteça, é o Conselho Deliberativo. Será que todo mundo ali vai se interessar por isso? Segundo o Carlos Teixeira, que é um dos idealizadores do projeto, o Parque São Jorge está vendo com bons olhos, os sócios, a Gaviões assinou bastante positivo para isso. O Romeu Tuma parece que vai ter uma reunião também com o Carlos e uma galera aí para ver referente a isso. Mas assim, isso não nos dá garantia de nada, né? Infelizmente, tá? A Safiel pode ser um bom projeto, né? Pode ser uma ideia boa, uma proposta que eles vão oficializar no dia 28 de outubro, mas tem muitas dúvidas ainda e tem muitos impeditivos hoje, principalmente por parte do Conselho Deliberativo, que inclusive vai ter votação agora no final do ano, né? Em dezembro agora, se eu não me engano, em dezembro, sobre a reforma do estatuto, que precisa mudar, obviamente, mas assim, isso por enquanto só existe no papel, na ideia, na proposta, e nada de mudança hoje no Corinthians, né? O Corinthians precisaria de um CEO profissional, né, que hoje o Corinthians não tem, e com o Augusto Melo só foi de fachada, né? Enfim, o Corinthians poderia se organizar da forma que está ainda assim, obviamente teria que cortar gastos, enfim, mas os caras parecem não estão muito preocupados com isso no Corinthians. O futuro parece não ser tão animador, mas a gente tem esperança, torcendo pela equipe dentro de campo, enfim, a gente segue aqui com o nosso Coringão, beleza? Galera, essas eram as informações e opiniões que eu queria deixar aqui pra vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. A gente volta na próxima com mais atualizações e notícias envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista desde o jogo. Se o Corinthians ganhar hoje do Sport, pode pensar em brigar ali pro Libertadores, porque Bahia se deu mal, né? Parece. Galera, um grande abraço, até mais e vai Corinthians!